Bom dia, pessoal do segundo ano, tudo bem? Então, vou começar esse vídeo antes da gente entrar no tema novo, que hoje a gente vai começar a trabalhar o capítulo 19, tá? Que é eletroquímica, células galvânicas. Hoje eu vou começar primeiro tirando umas dúvidas que vocês tiveram dos exercícios anteriores, tá bom? Alguém mandou um e-mail perguntando a respeito de agente redutor e agente oxidante, tá? Então, eu vou refazer uma explicação rapidinha do que são os dois, tá bom? Então, ó, quem que é o agente redutor? Ele é aquele que oxida, ou seja, perde elétrons. Por que a gente chama ele de agente redutor? Porque ele provoca a redução em outro elemento, tá bom? Aí a gente tem o agente oxidante. O agente oxidante, gente, é aquele que reduz. Por que se chama agente oxidante? Porque ele provoca a oxidação em um outro elemento. Mas, na verdade, o agente oxidante ele vai fazer o quê? Ele reduz, ou seja, ele ganha elétrons. E o mais importante de tudo isso aqui, gente, é o seguinte, tá? Toda vez que a gente estiver falando uma reação desse tipo, os processos, eles são simultâneos. Então, não existe oxidação sem redução. Não existe agente redutor sem agente oxidante, tá bom? Então, essa era uma das dúvidas. A outra era com relação a uma equação, que era o processo de fabricação da pólvora. Mas para mim poder fazer isso, eu vou abrir essa equação que eu tive que fazer numa folha sulfite, e aí depois eu entendi a problemática que vocês estavam tendo. A verdade é que a dificuldade desse exercício especificamente, ela era muito elevada, tá bom? Mas vamos lá, vai dar para vocês entenderem bem o que eu estou querendo dizer aqui. A equação, essa equação aqui que vieram me tirar dúvida, era o seguinte: a pessoa tinha KNO3, tinha enxofre sólido ou metálico, carbono, tá bom? E isso formava K2S, N2 e CO2, tá bom? Aí se a gente usasse aquela regrinha que a gente aprendeu, a gente ia ver, não, primeiro vamos descobrir quem que oxidou e quem que reduziu. E aí já começa a pegadinha aqui. Vocês iam ver que aqui dois elementos reduziram e só um oxidou. O que a gente tem que lembrar sempre? O número de elétrons no início e no final da reação tem que ser igual. Então, o que eu vou ter aqui? Não importa quantos elementos sofreram redução. A soma dos elétrons que eles vão ter que receber tem que ser igual à soma dos elétrons que a gente obteve na oxidação. Isso é padrão. Então, se a gente usar essa regrinha, o que vai acontecer? Você vai medir o NOx do KNO3 e o NOx do nitrogênio aqui é mais 5, ok? E passou para quanto? Passou para zero. Então, esse elemento ele reduziu, e quando ele reduziu, ele ganhou 5 elétrons. Ah, quem mais que sofreu redução? O enxofre. Ó. Ele estava aqui no estado natural, então NOx zero, e passou aqui para esse sal, que é o K2S, e ele passou de um NOx zero para -2. Ou seja, sofreu redução, recebendo 2 elétrons. Então, se eu somar os dois, 5 mais 2, 7. Eu teria que colocar o 7 aonde? Na frente do elemento que sofre oxidação, que no caso é o carbono. Se vocês olharem o NOx do carbono, ele era zero. E aí veio aqui, passou para um NOx de mais 4. Por que mais 4? Tenho 2 oxigênios, menos 2 vezes 2, menos 4. NOx menos 4, ok? Beleza, então eu teria que colocar 4 na frente do enxofre e do KNO3. E teria que pegar a soma dos dois aqui, ó, 2 mais 5, 7, na frente do carbono. Mas aí, gente, se vocês fizerem isso, o balanço dá certo. Ó, 4 vezes 5, 20, mais 4 vezes 2, 8, 20 com 8, 28. E do lado de cá para o carbono a mesma coisa, ó, 7 vezes 4, que é o número de elétrons que ele perdeu, né, que ele oxidou, vai dar 28. Mas o balanço de massa não vai dar certo. Por quê? E aí eu vou descer aqui, vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? Então, deixa eu voltar aqui, pegar minha anotação, e deixa eu sumir primeiro com esse monte de rabisco azul, né? Uma coisa de cada vez. Então, é o seguinte, se vocês fizerem o balanceamento de massa agora, e aí que tá a pegadinha desse exercício, vocês vão ver que vocês não podem usar 4 e 4. Por quê, ó? Eu tenho lá no início, eu peguei só um fragmento da nossa equação, tá? Eu tenho KNO3. Então, vamos supor, se eu colocar 4 aqui e 4 aqui.
certo? Significa que eu vou ter 4 potássios e 4 enxofres. Mas olha o produto final, ó. Eu tenho K2S. Ou seja, eu vou ter que ter o dobro de K, o dobro de potássio, para o meu enxofre. Então, sendo assim, empiricamente, depois que a reação está lá, o que a gente consegue deduzir é o seguinte: você vai ter que ter o dobro de K do que você vai ter que ter de enxofre. Então, você não vai poder usar 4 aqui. Vai ter que usar metade. Vai ter que usar 2. Tá bom? E aí, se você usar 2, como eu coloquei, você vai ter um novo balanceamento. Ó. Você vai ter 4 vezes 5 elétrons do nitrogênio e 2 vezes 2 que são do enxofre. Quando vocês fizerem essa somatória, vocês vão obter 24 elétrons. Tá, agora fazendo a mesma coisa para o carbono. Eu sei que o carbono ele vai oxidar, ele vai doar 4 elétrons. Aí eu tenho que encontrar o mínimo múltiplo comum para isso. O que eu faço? 24 dividido por 4, 6. Então, o número que eu vou ter que colocar na frente do carbono não é mais 7, vai ser 6. Então, fazendo isso, gente, deixa eu descer mais um pouco, que está no finalzinho já. Anotação. Deixa eu apagar aqui. Certo? Então, o que a gente vai ter? Vai ter essa equação aqui embaixo, ó. 4KNO3 mais 2S mais 6 carbonos. E aí eu tenho que balancear do lado de lá. Se eu tenho 4K aqui, então 2 vezes 2, 4, tá certo? Aqui eu tenho 2 enxofres, 2 vezes 2, tá certo. 2K2S mais 2NO2 mais 6CO2. Então pronto, essa equação está pronta, está balanceado, o número de elétrons está certinho. Mas ainda tem alguma coisa que você consegue fazer aqui, e é por isso que na literatura ela não aparece como ela está aqui. O que é isso? Vamos lá, deixa eu pegar minha caneta de novo. É o seguinte, ó. 4 é divisível por 2, 2 é divisível por 2, 6 é divisível por 2, 2 é divisível por 2, 2 é divisível por 2 e 6 é divisível por 2. Então, o que ele faz aqui? Como todo mundo é múltiplo de 2, ele divide todos os coeficientes por 2. E aí a gente fica com uma reação final global, que é essa aqui, ó. 2KNO3, mais 1 enxofre, mais 3 carbonos, formando K2S, mais N2, mais 3 CO2. E se a gente fizer o balanço de elétrons aqui, vai dar ser o quê? Ó? 2 vezes 5, 10, tá bom? Mais 2 do enxofre, 12. Ah, e o carbono? O carbono está perdendo 4. 3 vezes 4, 12. Tá certinho. Tá joia? É por isso que vocês tiveram dificuldade de fazer esse exercício. É por isso que vocês acabaram enroscando. Aí, gente, uma outra coisa que também foi dúvida que me mandaram foi o seguinte, ó. Deixa eu fechar isso aqui agora. Então, essa parte que eu já tirei essa dúvida para vocês. Agora, eu vou fazer um novo compartilhamento da apresentação de novo, tá joia? E aí, o pessoal, eu respondi para essa pessoa por e-mail, né? Ela me perguntava o que significava isso aqui, ó, quando tem esse sal, por exemplo, tá joia? E aí, às vezes, entre parênteses ou com um ponto de vezes, a pessoa tinha isso aqui na frente, ó. Ou seja, você tem 5 moléculas de água associadas com esse sulfato de cobre. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma molécula, essa sua molécula desse seu sal, ela tem uma esfera de hidratação. Por que hidratação? Hidratação vem de água, ou seja, para cada átomo desse, quando ele é colocado em uma solução, vão se associar a ele 5 átomos, aliás, 5 moléculas de água. E elas vão ficar como se fossem em volta dele, como uma capa, uma proteção. Por isso a gente chama isso de esfera de hidratação. Acontece muito com sais de cobre, alguns sais de prata, entre outros metais. Sais de ouro, tá bom? E não é uma coisa tão estranha assim. Eu sei que é novo para vocês, afinal a gente está entrando em contato com isso pela primeira vez agora, tá bom? Então, tirada todas as dúvidas do que o pessoal podia ter, vamos voltar agora e a gente vai começar um capítulo novo. Hoje a gente vai falar de eletroquímica e células galvânicas. O que eu estou querendo dizer aqui? Basicamente, gente, a gente vai falar de baterias e pilhas. E mais para frente, um outro processo que chama galvanização, que na prática ele é o oposto da pilha. Mas não se preocupem tanto com isso, a gente vai definir tudo isso aqui agora, tá bom? Então vamos lá. Ó, eu vou usar a primeira definição do livro para vocês. O livro, ele trata muito bem essas coisas, mas às vezes ele coloca tanto conteúdo que a gente se perde.
Então, vou usar a definição do livro até um certo ponto. E quando a gente chegar na pilha de Daniel, aí eu vou usar um material próprio meu, que eu acho que vai ficar mais claro para vocês, tá bom? Então, vamos primeiro definir o que são células. O certo seria células, né? Mas quando a gente traz o termo direto, fica células eletroquímicas, tá bom? A eletroquímica é a parte da química que estuda a relação entre a corrente elétrica e as reações químicas de transferência de elétrons, reações de oxirredução. Há dois casos de particular interesse para a eletroquímica. O primeiro deles é o emprego controlado de reações espontâneas de oxirredução para gerar corrente elétrica. Isso aqui é a nossa pilha, ou uma bateria. Tá bom, gente? Denomina-se célula, ou célula galvânica, ou voltaica, um dispositivo no qual a corrente espontânea de uma reação de oxirredução permite a geração de corrente elétrica. Tá bom? Esse aqui é o primeiro caso. A primeira célula galvânica construída pelo cientista italiano Alessandro Volta era uma pilha de discos metálicos intercalados. Por isso, uma célula galvânica também costuma ser denominada pilha. O termo bateria, por sua vez, é reservado para a associação de duas ou mais pilhas. É o caso, por exemplo, da bateria de automóvel, que corresponde, na verdade, à associação de várias pilhas iguais, que fornece uma voltagem maior que uma só das pilhas presentes em seu interior seria capaz de fornecer. Na linguagem corriqueira, contudo, os termos bateria e pilha são empregados indistintamente. O que ele quer dizer aqui, gente? Uma bateria é uma associação em série de várias pilhas. Ou seja, eu vou somar vários intervalos de TDP entre essas pilhas para conseguir gerar lá a minha bateria de 12, 24, 36 volts. Tá bom? Ó, um segundo caso de interesse da eletroquímica é o uso da corrente elétrica gerada, por exemplo, uma célula galvânica, para forçar a corrente de uma reação de oxirredução que não acontece espontaneamente, mas que é de interesse prático. Uma reação não espontânea de oxirredução ocorre de modo forçado e é denominado eletrólise. E o dispositivo em que esse processo acontece é chamado de célula eletrolítica. Gente, se vocês pegarem como um exemplo, por exemplo, a bateria do celular de vocês, nele ocorrem os dois processos. Quando o seu celular está ligado normalmente, o que acontece? Ele vai gerar espontaneamente energia elétrica para vocês. E o processo de carga da bateria é quase um processo de eletrólise. Você está injetando corrente elétrica lá e está fazendo um processo inverso. Então, na verdade, é justamente isso, tá bom? O processo de eletrólise é o processo inverso da pilha, no qual você coloca mais energia do que a pilha consegue gerar para você fazer a reação ocorrer ao contrário, tá bom? Mas não se preocupem tanto com isso, isso vai ficar mais claro mais para frente. Então, aqui, ó, tem um mapinha mental. E aqui eu tenho o caso A, ó, que eu tenho uma pilha, e no caso B, eu tenho um caso de eletrólise. Vamos olhar o mapinha. Ó. Célula eletroquímica, ela pode ser uma célula galvânica ou eletrolítica. O que é a célula galvânica? Ó, é em que ocorre oxidação espontânea, então uma pilha, que produz corrente elétrica. Mas ela também pode ser eletrolítica. Então é aquela que vou ter que forçar acontecer, vou ter que colocar energia para acontecer. Ó, em que ocorre oxirredução não espontânea. É provocada pela corrente elétrica e muitas vezes denominada eletrólise. Dá uma olhada no item B aqui. Vocês estão vendo que tem uma joia aqui, né? Que ela tem um banho de ouro. A gente faz o banho de ouro, gente, justamente por um processo eletrolítico, uma célula eletrolítica, e a gente dá o nome para esse processo de eletrólise. Tá bom? Então vamos continuar. Ó, agora a gente vai começar a tentar entender a pilha de Daniel. Eu gostei bastante dessa parte do livro, que ele coloca imagens para vocês entenderem o que está sendo feito ali. Então, vamos começar. Ó, a pilha de Daniel, um modelo para começar. Do ponto de vista didático, uma das células galvânicas cujo fundamento é mais simples de se entender é a pilha de Daniel, construída pelo cientista inglês John Daniel. Numa época em que a expansão dos telégrafos com fio exigia fontes de corrente elétrica para uso nesse meio de comunicação. Vamos apresentar o raciocínio de Daniel em linguagem atual. Sabemos que os íons de cobre, 2+, em solução aquosa, reagem espontaneamente com o zinco metálico. Como é que a gente sabe disso? Fazendo um teste, tá bom, gente? Então, ó, zinco metálico mergulhado em uma solução de cobre. E o que é a solução de cobre aqui, gente? É essa água azul escura aqui. Uma solução de sulfato de cobre tem essa cor, tá bom? Inclusive, a gente consegue gerar cristais de cobre numa cor azul muito escuro através disso aqui. Mas aí é outra história, tá bom?
Qual que é a forma, então, molecular desse composto? Ó, CuSO4. Isso aqui é o sal de cobre que a gente está falando. E aí, o que acontece? Ó, ele colocou a plaquinha de zinco aqui. Quando ele coloca a plaquinha de zinco dele aqui, o que vai acontecer com o cobre da solução é que ele vai começar a reduzir espontaneamente, ou seja, ele vai se depositar no metal. Ó. E aí, com isso, eu consigo fazer o quê? Eu consigo criar uma camada de um metal em outro metal. Mas para que isso aconteça, ó, o zinco dessa placa metálica, ele está sendo, o elemento que está sendo oxidado está sendo jogado para a solução. É por isso que aqui é mais escuro e aqui é mais claro. Porque o cobre dessa solução escura está se depositando aqui. E aí ela vai ficando mais clara, cada vez mais clara. Tá bom? Então vamos continuar agora. Aqui vai dar para entender um pouquinho melhor isso que eu acabei de falar para vocês. A reação, né, como a gente expressa no papel, está colocada aqui embaixo, a gente já vai falar dela, mas é importante entender o processo visual. Ó, você tem os íons de cobre 2 aqui. Por quê? Está em meio aquoso, ele ioniza Cu2 e SO4 2-. Tá bom? Ele vem, encosta aqui nessa placa de zinco, ó. E aí o zinco oxida, transfere elétrons para o cobre, e o cobre fica metálico aqui na superfície, ó, igual ficou aqui. Já os íons de zinco que oxidaram, que doaram os elétrons, eles vão para a solução, eles vêm para o líquido aqui, tá bom? Ah, como que eu represento isso? Bom, igual a gente aprendeu lá atrás, ó, eu tenho o zinco sólido, uma placa, mais o cobre 2+, que está aquoso, está em solução. Quem que vai oxidar aqui? O zinco. Quem que vai reduzir? O cobre. Então, eu tenho Zn virando Zn2+, e eu tenho cobre 2+, virando cobre. Por quê? Se ele ganha 2 elétrons, o cobre reduziu. Ó, redução. Se o zinco perde 2 elétrons, ele oxida. Ó, oxidação. Tá bom? Isso aqui é o que ocorre naturalmente. Mas até aqui eu ainda não tenho uma pilha, eu tenho só um processo que acontece naturalmente. Para mim ter uma pilha, eu tenho que forçar os elétrons a andar em uma direção. Como que eu faço isso? É agora que a gente vai começar a falar da construção da pilha, tá bom? Então, o que é o primeiro passo aqui, ó? Aqui, ainda nessa primeira imagem aqui em cima, ó, ele ainda está fazendo aquela demonstração do que a gente viu lá, que é a deposição dos íons de cobre metálico aqui na superfície, tá bom? E descrevendo os processos de oxidação e redução. Mas como que a gente constrói a pilha, então? Ele pegou um copo, aqui eu tenho a solução, tá bom? Solução de quem? De cobre. CuSO4, tá joia? Aquosa, eu tenho 1 mol por litro aqui. E eu coloco a minha placa de cobre aqui, tá joia? Aí eu faço uma outra solução de sulfato de zinco, que tá aqui, ó, num outro tom de azul, mas essa solução seria tipo um cinza, tá joia? E coloco a placa de zinco lá dentro. Veja aqui, eu tenho a placa metálica e o sal desse metal. Não está acontecendo nada, não tem mudança nenhuma. Tá joia? O que ele vai fazer aqui? Ele vai colocar um fio ligando essa placa metálica nessa placa metálica e uma ponte, que a gente vai chamar de ponte salina, que nada mais é que um tubo com um gel que deixa ou permite a passagem dos ânions e dos cátions e a passagem de elétrons. Tá bom? É como se fosse um pano úmido ou alguma coisa para que conectasse essa solução com essa. Só que, ao mesmo tempo, a gente não quer misturar o sal do sulfato de cobre com o sal do sulfato de zinco. E aí, gente, o processo final é isso aqui, ó. Quando ele faz isso, ele faz o quê? Quem que são os elementos que sofrem redução? É o cobre, não é isso? Então, os elétrons, eles vão sair aqui do zinco, que está sofrendo oxidação, vão vir aqui, ó, vão passar por uma lâmpada. Ele colocou uma lâmpada de 1,5 volts só para conseguir ver a passagem deles, porque quando passar pela lâmpada, a lâmpada acende. Eles vêm aqui para o cobre, tá joia? Beleza. Aí o cobre recebeu esses elétrons. Se ele está recebendo esses elétrons aqui, o cobre dessa solução vai vir se depositar nessa placa aqui. Então, o que vai acontecer? Essa solução aqui vai ficar cada vez mais clara, porque o cobre vai se depositar nessa placa. E essa solução aqui, onde eu tenho o zinco, ela vai ficar cada vez mais escura, porque o zinco que está doando elétrons, ele vai passando para o estado aquoso. Então, ele vai virando Zn2+. Então, aqui eu vou ter cada vez mais uma solução escura, e aqui cada vez uma solução mais clara. Em compensação, as placas, a placa de cobre está depositando cobre na própria placa de cobre, então ela vai aumentar a massa dela. E a de zinco não, ela vai corroer, ela vai começar a diminuir, ela vai começar a perder massa.
E o que aconteceu com essa massa? Ela veio para o líquido, tá bom? Então, é aquilo que a gente sempre fala em química. Nada se perde, tudo se transforma, tá bom? Então, agora, gente, eu vou usar um material próprio meu para definir isso para vocês de uma maneira mais simples do que o livro faz. Porque do jeito que ele coloca, é muito tranquilo para quem já estudou entender. Mas para quem está vendo pela primeira vez fica um pouco complicado, tá? Então, o que é a pilha de Daniel? Ela é constituída de uma placa de zinco e de uma solução de sulfato de zinco, e uma placa de cobre e uma solução de sulfato de cobre, tá? Então, quando a gente sobe aqui, ó, deixa eu subir. Aqui eu tenho zinco, sulfato de zinco. Aqui eu tenho cobre, sulfato de cobre. É isso, tá bom? As duas soluções são ligadas por uma ponte salina, que é que nem eu falei para vocês. Ele é um tubo com um gel lá dentro, com sal. E esse sal permite a passagem de portador de carga, tá? E os elétrons circulam do eletrodo de maior potencial de oxidação para o menor potencial de oxidação. Tá, o que é o maior potencial de oxidação? Quer dizer, o elemento que vai sofrer oxidação. E o menor potencial de oxidação? É aquele elemento que é mais difícil você fazer com que ele sofra oxidação. Mas não é impossível. Para isso, você só precisa colocar mais energia lá, tá bom? Então, isso aqui, gente, é a descrição da pilha de Daniel, tá bom? E agora eu vou dar uns nomes novos para vocês, tá bom? A gente vai usar o termo cátodo e anodo, tá bom? Cátodo, gente, é o polo positivo, onde ocorre a redução, tá? Por que a gente fala que ele é o polo positivo? A gente define o cátodo como sendo o caminho ou para onde os cátions vão. E a gente sabe, como coloquei para vocês lá atrás, que os íons de cobre 2+, vão vir para a placa de cobre e vão receber os elétrons aqui, tá bom? Por isso que a gente chama essa parte de cátodo. E o zinco? O zinco está sofrendo oxidação, tá bom? A gente também define o polo onde está ali o zinco como anodo, ou ainda o caminho para onde os ânions vão, tá bom? Como assim? Os elementos eles vêm com carga negativa aqui e eles vão doar elétrons para essa placa de zinco, que está sofrendo também oxidação e enviando os elementos de zinco para a solução. Tá joia? Essa é a reação global da pilha. A gente já viu isso lá, no 2 ou 3 slides para trás. E a gente também representa isso, gente, por meio de barras, ó. Numa cuba ou em um vidro, eu tenho zinco metálico e a solução de zinco. Então, eles têm uma interface, né? Sólido, líquido. Então, eu coloco uma barra. Aqui. Eles estão em frascos separados. Então, eu coloco 2 barras. E no outro frasco eu tenho quem? Eu tenho cobre metálico. Aliás, cobre metálico e o íon de cobre 2+. Eles estão representados por quê? Tem uma interface separando também, né? Sólido, líquido. Coloca uma barra. Tá bom? Isso aqui é o principal. Agora, ó, a gente vai estudar um pouquinho melhor isso. Tá joia? Deixa eu passar para o próximo slide. Sentido dos elétrons. A gente vai entender agora qual que é o sentido dos elétrons. Ó, coloquei uma figura aqui na direita. Dá para vocês verem também. Tá joia? E o que a gente consegue ver? Ó? Quem está sofrendo oxidação? É o zinco. Então, é ele que está doando os elétrons. Então, os elétrons vão vir do zinco para o cobre. Tá bom? Esse é o primeiro caminho que a gente precisa estar sabendo aqui. O que vai acontecer? Ó, eles vão continuar depois aqui e fechar o circuito. A gente tem que ter a passagem contínua de elétrons para fechar um circuito. É por isso que eu tenho a ponte salina. Tá bom? Então, vamos continuar. Os elétrons circulam do eletrodo de maior potencial de oxidação, no nosso caso, o zinco, para o de menor potencial de oxidação, no nosso caso, cobre. Tá bom? No caso da pilha de Daniel, os eletrodos vão do zinco para o cobre. Ok. Polo positivo é o de menor potencial de oxidação. Tá joia? No caso, é o cobre. Polo negativo é onde vão vir os elétrons do sistema, o de maior potencial de oxidação, no caso, o zinco. E os termos cátodo e anodo. Cátodo, placa de menor potencial de oxidação. Cobre, onde ocorre redução. Ou ainda, para onde os cátions vão. Tá bom? Anodo, placa de maior potencial de oxidação. Veja que aqui eu estou usando os termos menor e maior, tá? Cuidado para não confundir. Maior potencial de oxidação, caso é o zinco, ele que oxida, onde ocorre oxidação. A gente também chama o anodo de para onde os ânions vão. Tá ok? E aí a gente tem variação na placa. Ó a placa de zinco está encolhendo e a placa de cobre está aumentando.
Placa de maior potencial de oxidação, diminui. Placa de menor potencial de oxidação, aumenta. Tá ok? Então, vamos continuar. Tem mais alguns slides hoje. Hoje a nossa aula ficou um pouquinho maior, tá bom? E aí, gente, a gente tem o último passo. Tem que saber calcular o DDP de uma pilha. Vocês vão ver que no livro, mais para frente, ele ainda não aprofunda muito isso, mas dentro de 4 ou 5 páginas a gente vai entrar nesse termo. A gente vai aprender a calcular a diferença de potencial da pilha, que a gente também chama de DDP. DDP é o quê? É a voltagem que vem na nossa tomada. No caso da nossa casa, é um outro processo de geração, não é uma pilha, tá? A gente tem 127 volts. No caso das pilhas, depende. A bateria do seu celular, 9 volts. A do seu carro, 12, 13,7, depende do carro. E aquelas pilhas que a gente usa em controle remoto, 1,5 volts. Mas o que é importante em todas elas elas têm uma diferença de potencial. E como que a gente faz o cálculo da diferença de potencial de uma pilha? A gente pega aquela que tem o potencial de redução maior, então pega esse valor, e a gente subtrai o potencial de redução menor. Então dá uma olhada nessa pilha em que eu tenho cobre e prata. Tenho cobre iônico, mais 2 elétrons indo para cobre metálico, e aí eu tenho um potencial de redução aqui, ó, de 0,34 volts positivo, tá? O que é o potencial de redução, gente? O potencial de redução é exatamente igual ao valor do potencial de oxidação, porém com um sinal trocado. Então, um elemento que tem alto potencial de oxidação, ele vai ter um baixo potencial de redução. O elemento que tem alto potencial de redução vai ter um baixo potencial de oxidação, tá? E o valor é exatamente igual em volts, só que a gente troca o sinal. Então, no caso, para DDP, a gente está usando aqui o potencial de redução. Então, eu pego o potencial de redução maior, no caso aqui, ó, mais 0,34 volts e mais 0,80, mais 0,80 da prata. Então, quem que eu vou usar aqui como maior potencial? O maior valor positivo, 0,80. Então, coloco aqui, ó, 0,80. Menos o meu menor potencial de redução. No caso aqui é mais 0,34, menos com mais é menos 0,34 volts. Então, o potencial final dessa pilha, que eu vou ter aqui de cobre e prata, ela vai estar me gerando 0,46 volts. O que é importante aqui? Se eu fizer com que essa reação, ou queira que essa reação caminhe no caminho contrário, tá bom? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar uma tensão que seja maior do que 0,46 volts. Gente, ó, outra coisa que é importante aqui, só olhando por esses valores de DDP aqui, quem que é o elemento que sofre redução e quem que vai sofrer oxidação, tá bom? Os dois valores são positivos, tá joia? Mas quem tem o valor mais positivo? A prata. Então, é ela que vai sofrer redução, tá bom? Porque a gente está falando aqui do potencial de redução. E o cobre? Ele vai sofrer o quê? Vai ter que ser o par conjugado, então ele vai sofrer oxidação, tá bom? Então, agora, ó, a gente vai para os exercícios, vai ficar um exercício para vocês fazerem para casa depois. Então, o que acontece? Vou pedir para vocês fazerem para mim o exercício 2 até o 4, da página 350, tá bom? E agora eu vou fazer esse exercício 1, que já está resolvido com vocês, e que a gente vai treinar tudo que a gente falou hoje. Então, olha o que ele coloca para mim. Ele fala, o esquema abaixo ilustra uma célula galvânica, pilha, ressaltando o sentido de movimento dos elétrons. O que eu estou vendo, gente? Ó, os elétrons eles estão vindo do zinco para o, eu acho que é Ni aqui, o níquel, tá baixa resolução, tá bom? Então ele quer saber, ó, qual dos elétrons é o anodo e qual é o cátodo. Vamos lembrar aquela definição mais básica que eu falei para vocês. Cátodo é para onde os cátions vão. Os cátions vão ir para onde está vindo esses elétrons. Então, o nosso cátion é esse Ni aqui, ó, esse N, tá joia? O nosso cátodo, tá bom? E o ânodo? O ânodo vai ser o par conjugado. Então, no caso, vai ser o elemento que está sofrendo oxidação, vai ser o zinco, tá bom? Então, ó, o anodo é o eletrodo de zinco, beleza? A gente acabou de definir isso. E o cátodo é o eletrodo de níquel, é Ni mesmo, níquel, tá bom? Aí, letra B. Qual dos eletrodos é o polo negativo e o positivo? Lembra que o cátodo é o polo positivo. O cátodo é para onde os cátions vão. Então, níquel, polo positivo. Zinco, polo negativo. Tá bom?
Foi o que ele colocou aqui, ó. Aí na letra C, qual é a espécie química que sofre oxidação e qual que sofre redução? Ó, o caminho dos elétrons fala pra gente quem que sofre oxidação. Se os elétrons estão vindo da placa de zinco, é a placa de zinco que sofre oxidação. E a placa de níquel, então, vai ter que sofrer o conjugado, redução, tá bom? Ok, foi o que ele colocou aqui, ó. A espécie que oxida é o zinco metálico e a espécie que reduz é o cátion de níquel, tá bom? Letra D. Qual placa sofre corrosão? Gente, ó, de novo, o caminho do elétron está vindo para cá. A placa que vai sofrer corrosão é aquela que oxida, então é o zinco. Tá, qual é a placa em que se deposita sólido? Vai ter que ser a placa de níquel. Se essa corrói, essa aqui ela vai ter que aumentar de tamanho. É que nem eu falei para vocês, gente, processo de oxidação e redução, eles sempre acontecem simultaneamente, tá bom? Então, a placa que vai agregar material, ou seja, o níquel vai vir da solução e se depositar na placa, é essa aqui, é a de níquel, ok? Equacione a semi-reação anódica. É a reação do anodo. Aí a gente vai ter que fazer a reação de quem, então? Do zinco, ó. Zinco sólido, indo para zinco 2+, mais 2 elétrons. Aí ele fala depois, equacione a semi-reação catódica. É a reação do catodo, é a desse cara aqui. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho níquel 2+, ganhando 2 elétrons e indo para níquel sólido. Ó, foi o que ele fez aqui, ó. Níquel 2+, mais 2 elétrons, indo para níquel sólido. O que é importante ressaltar aqui, gente? Ó, G, que é a semi-reação catódica, é um processo de redução. Já F, que é a semi-reação anódica, que é a do anodo, é um processo de oxidação, tá bom? Então, tem o meu elemento metálico indo para um íon, e aqui, na de baixo, eu tenho o contrário, eu tenho um íon indo para o elemento metálico, tá bom? E aí, na H, equacione a reação global. Gente, o que é reação global? Eu pego essas duas semi-reações e somo elas. Então, vamos lá. A minha primeira reação, que é anódica, eu tenho zinco sólido, virando zinco 2+, mais 2 elétrons. Mais, eu coloco um mais. Agora eu vou somar a minha reação catódica. Ni2+, mais 2 elétrons, Ni2+, mais 2 elétrons, seta de reação, níquel sólido. Tenho elétron aqui e aqui, então corto os 2 elétrons. E aí do lado esquerdo vou ficar com, ó, zinco sólido, níquel 2+, níquel 2+. Aí eu tenho a seta, ó, copio a seta. E aí do lado de cá eu tenho quem? Zn2+, Zn2+, níquel sólido, tá bom? Parece muito difícil, a gente vai treinar bastante, esse capítulo inteiro vai falar só sobre isso. Vai ficar mais fácil para vocês, tá bom, gente? E por último, qual o sentido de movimentação dos íons na ponte salina? Gente, ó, a ponte salina é esse tubo aqui, ó. Tá joia? Lembra que os íons eles vão ter que ir para onde, ó? A gente vai ter ânions e cátions, tá bom? Então, a gente já sabe para onde os cátions vão e para onde os ânions vão. Então, ó, o fluxo efetivo de cátions é da semicela de zinco para a de níquel. E a de ânions é da semicela de níquel para a de zinco. Ou seja, aqui dentro da ponte salina vai caminhar íon positivo e íon negativo. Os íons positivos, eles vão para onde os cátions vão, o cátodo. Os íons negativos vão para onde os ânions vão, o ânodo. Tá bom? É isso, gente. Então, o que fica para vocês fazerem para casa? E tenta fazer isso para mim até a semana que vem, dia 10. Do exercício 2 até o exercício 4, da página 350. Tá bom? Então, vou encerrar por aqui e a gente se vê de novo na semana que vem. Um abraço para vocês, gente. Tchau.